Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Ó, a Prof. Ju novamente por aqui. Hoje nós vamos dar continuidade da disciplina de matemática da nossa apostila. Iremos trabalhar números, figuras e grandezas. A disciplina de matemática, ela se encontra na parte representada pela cor vermelha ou bordô na nossa apostila. E hoje nós vamos dar continuidade lá na página 19. Então, vamos aos trabalhos. Começando na página 19, lá em cima a gente tem alguns questionamentos que perguntam assim: qual é o número da sua casa? E qual é a sua altura? Quantos cantos tem um quadrado e um triângulo? Prepare-se para descobrir neste capítulo as respostas de todas essas perguntas. Esse capítulo da nossa apostila trabalha números, figuras e grandezas, mas nesse primeiro momento nós vamos trabalhar os números até 50. Aonde está escrito roda de conversa, ali abaixo diz assim: você já reparou que as casas e apartamentos elas têm números? Isso mesmo, casas e apartamentos elas têm números para identificar aonde moramos, né? Se observarmos ali, ó, a gente vai ver que tem duas imagens. Uma é de uma fachada de uma casa, a parte da frente de uma casa, e a outra é uma porta, né? Na fachada da casa tem um número ali, ó, número 45. E na porta também tem um número, né? É o número 105. Abaixo dessas imagens tem uma frase que diz assim, ó: João mora com o pai e a irmã dele na casa azul. Então, ali tem duas casas, uma azul e uma amarela. E abaixo delas tem algumas perguntas que nós vamos responder. A primeira pergunta diz assim, ó: qual o número da casa de João? João, ele mora na casa azul, certo? Então, qual é o número da casa dele que está ali na frente, pertinho da porta? Isso mesmo, o número é 45. Então, vocês vão escrever o número 45 ali do ladinho da pergunta, ok? A próxima pergunta é o seguinte: qual é o número da casa vizinha de João? A casa vizinha geralmente é aquela que fica ao lado, certo? Então, se o número da casa do João é 45 e a casa dele é azul, então a casa vizinha é a casa amarela, né? Então, vamos olhar ali e vamos ver qual é o número da casa amarela? Isso mesmo. A casa amarela tem o número 53. Então, vocês vão ir até a perguntinha e ali do ladinho vocês vão copiar o número 53, que é a resposta dessa pergunta. E a última pergunta diz o seguinte, olha só, essa resposta é pessoal, hein? Ela pergunta assim, ó: e o número da sua casa, qual é? Vocês sabem qual é o número da casa de vocês? Não? Então, vocês vão perguntar para aquela pessoa que mora com vocês. Ou vão até lá à frente da casa de vocês e vão olhar qual é o número, vão vir e vão escrever aqui na apostila, certo? E agora nós vamos lá para a página 20, dar continuidade da nossa atividade. Então, meus amores, nessa página, vocês vão observar que ao redor da folha dela tem vários números, certo? Então, nós vamos fazer se chama trilha isso. E nós vamos fazer atividade em cima dela. Mas para isso, né, para a gente resolver essas atividades, a gente vai precisar de muitos palitinhos de picolé ou outro material que dê para a gente usar para contagem, certo? A gente vai usar a trilha que está ao redor dessas páginas. Se vocês abrirem a apostila, né, abrirem assim as duas páginas
inteiras, vocês vão observar que ela vai até o número 50. E podem observar também que na apostila de vocês tem algumas casinhas que estão em branco, certo? Então, nós vamos estar preenchendo elas e fazendo como pede ali na apostila. Então, ali no número 1, a questão começa assim, ó. As crianças, elas estão brincando na trilha. Aí na letrinha A fala o seguinte: João parou na casa com o número 9. Então, vamos acompanhar a trilha até o número 9. Vai até lá o númerozinho 9. Vamos ver o que vai pedir. Ah, bem lembrado. Se vocês não tiverem o palitinho de picolé, vocês podem estar usando o que vocês têm em casa. Às vezes tem o palitinho de churrasco, às vezes tem o palitinho de dente, ou até mesmo o fósforo. Porém, para usar o fósforo, vocês têm que estar com um adulto do lado, certo? Porque não pode acender o fósforo. É para a gente usar para estar realizando essa atividade, certo? Ou ainda, vocês podem estar utilizando o lápis de cor, se vocês tiverem uma quantidade grande, porque nós vamos precisar para estar realizando essa atividade, certo? Então, voltando ali para a nossa questão, número 1, na letrinha A, João parou na casa com o número 9. Aí pede assim, ó, coloque sobre a mesa 9 palitos. Vocês vão colocar aí, vão separar 9 palitinhos. Aí, depois que vocês separaram os 9 palitinhos, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular esse número na trilha, vão buscar aonde está o número 9 e vão fazer um círculo ao redor dele. Depois disso, vocês vão escrever na trilha, na casinha, o número que vem depois do 9. Nossa, essa tá muito fácil, hein? Se vocês ainda não sabem qual é o número que vem depois do 9, é só vocês irem com o dedinho contando desde lá de baixo, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Depois do 9 vem o 10, isso mesmo. É o 10. Ali na casinha em branco, na primeira casinha, vocês vão acrescentar, né? Vão estar escrevendo o númerozinho 10. Agora, lá na letrinha B, diz o seguinte: Ana parou na casa com o número 39. Então, ela pede para circular na trilha esse número, ó, o número 39. Vamos buscar lá onde está a casinha do 39. Achado ele, vocês vão fazer um círculo ao redor do 39. E ali na apostila está pedindo para vocês colocarem sobre a mesa 39 palitos. É bastante, né? Então, se vocês não conseguirem, peçam ajuda, né, para alguém, para vocês estarem separando essa quantidade de palitinhos aí, certo? Depois de separado os palitinhos, os 39 palitinhos, você vai escrever na trilha o número que vem logo depois do 39. Será que vocês sabem qual é o número? Se não souberem, é só fazer como a gente fez para descobrir qual é o número que vem depois do 10. É só vocês ir contando de casinha em casinha até chegar lá. Mas vocês vão chegar na casinha do 39 e vão descobrir que depois do 39 vem o número 40. Aí, descobrindo, vocês vão vão escrever o número 40 na casinha que está em branco ali, certo? Na letra C, ainda da página 20, pede o seguinte: Vicente parou na casa alaranjada. Se vocês observarem, não está nessa folha, está na outra. Vocês vão ter que abrir a apostila nas duas páginas para vocês estarem olhando a trilha todinha. Aí, tá pedindo o seguinte, para escrever por extenso
né, nessa linha ali embaixo, ó, um número da casinha alaranjada, né? Vocês vão olhar lá e vão ver se vocês conhecem aquele númerozinho que está na casinha alaranjada. Ah, prof, eu não conheço. Então, vai perguntar para quem está auxiliando vocês a fazer a atividade. Ah, prof, eu conheço, sim. É o número 29. Isso mesmo, vocês vão vir e vão escrever a palavrinha 29 na linhazinha ali embaixo, ó. Estão vendo? Aquela linhazinha é para vocês fazerem isso. Escrever por extenso um número que está lá na casinha alaranjada, certo? E na sequência está pedindo para vocês escreverem na trilha o número que vem depois da casinha alaranjada, depois do número 29, que é o número 30. Aí vocês vão pegar e vão escrever, né, o número 30 na casinha que vem depois da casinha alaranjada. Para dar continuidade, agora nós vamos para outra folha. Então, meus amores, nessa página, na página 21, lá em cima, na letrinha D, diz o seguinte: nessa trilha há outros números que terminam com o 9, né? Vocês vão observar. Ah, prof, já circulei alguns números com o 9, mas ainda tem outros. Aí, o que vocês vão fazer? Vão identificar aonde eles estão. Depois de vocês identificar eles, vocês vão escrever eles ali do ladinho da questão que está perguntando, ó. Aí vocês vão colocar se sim ou se não e vão colocar qual o número que é. Vão escrever qual é o número que é. Os números que faltam, que ainda são terminados em 9, é o 19 e é o 49. Então, esses dois números vocês vão responder ali do ladinho da questão D. Logo na sequência diz assim, ó: você vai circular eles e escrever na trilha o número que vem logo após eles. Ah, como assim, prof? Então, já que você colocou, né, identificou esses dois números, que é o 19 e o 49, agora está pedindo para vocês colocarem na trilha, escreverem na trilha qual é o número que vem depois deles. Aí, primeiro você vai olhar lá onde está o 19. Ah, prof, depois do 19 vem o número 20, certo? Aí você vai escrever o númerozinho na casinha que está em branco, o númerozinho 20. E depois do número 49 também tem uma casinha em branco para você colocar o número que vem na sequência do 49. Que é só você identificar, né? Ah, prof, 49 tá ali. E depois do 49 vem o número 50. Exatamente, vocês vão escrever o númerozinho 50 lá na casinha que está em branco, certo? Agora nós vamos para a questão 2. No número 2 diz o seguinte: observe o quadro dos números. Ali nós temos um retângulo, né? Um quadro cheio de numerais, certo? E se observarmos, tem desde o número 1, que é o primeiro número lá onde inicia, até o número 40, certo? Abaixo desse quadro de numerais, tem algumas perguntas que nós vamos estar respondendo observando esse quadro com números. Então, vamos lá para essas perguntas, certo? A primeira pergunta o seguinte: quais são os números que aparecem no quadro? É só a gente olhar ali, né, e observar. São os numerais do 1 até 40. Isso mesmo, essa é a resposta da primeira pergunta ali, ó. Quais são os números que aparecem no quadro? São os números de 1 até o 40. Aí depois pergunta assim, ó: todos os números da trilha, agora vocês vão observar a trilha e a tabela, certo? Para poder responder essa questão, que diz assim: todos os números da trilha
estão nesse quadro? Então, vocês vão observar e vão ver se todos eles estão. E vão responder se sim ou se não. E vocês vão poder concluir, né, que não. Na trilha estão os números até 50, né? E no quadro de numerais estão os números até o 40. Então, essa é a resposta para essa pergunta, né? Que não, na trilha estão os números só até 50. E no quadro de numerais estão os números até 40. Aí agora pede o seguinte, vocês vão observar esse quadro de numerais e vocês vão contar quantos números há em cada linha. Então, vocês vão contar quantos números tem em cada linha e vão estar respondendo aqui embaixo. Ah, prof, há tantos números em cada linha, certo? Essa é muito fácil, essa a prof vai deixar para vocês contarem e estar respondendo, certo? Já ali no número 3, diz o seguinte: desenhe mais uma linha no quadro e escreva os números que vêm depois do 40. Então, ali na apostila de vocês, ó, ele já tem os quadradinhos feitos, né? Essa linha que está pedindo, vocês não precisam estar desenhando porque ela já está ali. Vocês vão precisar só estar completando os numerais depois do 40, né? Vão escrever o 41, o 42, o 43, o 44, o 45, 46, o 47, o 48, o 49 e o 50. Escreveu até o número 50, aí vocês vão voltar aqui embaixo nas perguntas que diz o seguinte: qual foi o maior número que você escreveu? Então, você vai ver qual foi o maior número que você escreveu desses ali nesses quadradinhos, né? Qual foi o último número que você completou? Aí, você vai vir aqui embaixo, nesse quadradinho verdinho, e vai escrever o número maior dele, certo? E agora, nós vamos lá embaixo no número 4. Que é uma interpretação em cima desse quadro de numerais, certo? Que diz o seguinte: o que vocês notam nos quadradinhos pintados de azul? Vocês vão olhar lá no nosso quadro de números e vão observar os números pintados de azul, certo? Eles têm algo em comum, tem algo muito em comum entre eles. Vocês vão tentar descobrir o que é e vão vir e vão escrever aqui. Ah, prof, esses quadradinhos, eles têm os mesmos números porque eles são terminados em qual número? Né? É a resposta dessa questão, hein? Aí a prof não vai falar tudo, porque senão a prof vai dar a resposta toda, né? Vou deixar vocês observarem ali e estarem respondendo, certo? Agora, nós vamos para o número 5. No número 5, diz o seguinte: o que vocês notam nos quadradinhos pintados de verde? Então, é a mesma coisa da pergunta anterior. Vocês vão analisar lá em cima, vão olhar e vão observar o que aqueles números têm em comum, né? Eles têm os mesmos números terminados em qual? Aí vocês vão vir e vão responder essa questão aqui. Fácil, né? E para darmos continuidade da atividade, nós vamos para outra folha. Na página 22, que é essa página que a gente está agora, nós vamos lá em cima no número 6 e vamos ver o que está pedindo essa questão. Diz o seguinte: escreva o número que vem logo antes e o que vem logo depois de cada número do quadrado abaixo. Então, ali, ó, nós vamos analisar, né? Tem 4 questões. Tem a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C e a letrinha D. No meio de cada questão, né? Vamos supor, lá na letrinha A, nós temos um número 17 no meio. E nós temos uma casinha antes e uma casinha depois em branco. Olha só o que nós vamos fazer nessa questão.
Para realizar essa atividade, se você não conhece ainda todos os numerais, você vai estar utilizando o quadro dos números que nós acabamos de concluir da página anterior, certo? Mas se você já souber os numerais até o 50, você consegue fazer essa atividade tranquila. Então, ali na questão A, o que nós vamos fazer? Como nós temos o número do meio, nós vamos olhar lá no nosso quadro de números aonde ele está, que é o número 17, certo? Identificando o número 17 lá no quadro de numerais, nós vamos olhar qual é o número que vem antes do 17 e qual é o número que vem depois. O número que vem antes, vocês vão estar escrevendo ele na casinha em branco antes do número 17. E o número que vem depois do 17, vocês vão estar escrevendo ele na casinha que vem depois do número 17. Essa atividade é do antecessor e do sucessor, o número que vem antes e o número que vem depois. Fazendo esse, nós vamos fazer a mesma coisa nos outros também. Vamos olhar aonde está o número 27, né, que é a questão B. Vamos olhar aonde que está o 37, que é o da questão C, e aonde está o 47, que é o da questão D. Aí, observando eles lá no quadro dos numerais, vocês vão conseguir estar realizando, né? O númerozinho que vem antes e o númerozinho que vem depois dele, certo? Agora, nós vamos estar fazendo a atividade 7, que diz o seguinte: ligue os pontos do menor para o maior, para formar o animal que João encontrou no jardim. Então, João ele encontrou um animal no jardim, certo? Vocês conhecem esse animal? Vocês já viram alguma vez aí no quintal de vocês? Não? Ele se chama o caracol. E lá embaixo tem um textinho falando que diz que o caracol ele tem uma concha para sua proteção. Seus tentáculos servem para cheirar e sentir o ambiente ao seu redor. Os olhos estão situados nas pontas dos tentáculos, mas eles enxergam um pouco. Então, o que vocês vão fazer nessa questão? Vocês vão olhar lá na tabelinha também e vocês vão fazer a casinha do caracol, né? Vocês vão formar a parte que protege ele, que é a conchinha dele ali em cima, certo? Vocês vão usar as linhas, vocês vão unir os pontinhos para formar a casinha dele. Mas lembrando que vocês não podem fazer de qualquer jeito, porque a atividade está pedindo para vocês unirem os pontos e formar a linha a partir do número do menor para o maior. Então, vocês vão achar qual é o número menor. Ah, prof, o 40. Então, vocês vão ligar o 40 ao 41, 41 ao 42 e assim sucessivamente até chegar o número 50 e formar a casinha dele. Depois de formada, vocês podem estar colorindo, né? Dando uma cor para a casinha do caracol que vocês acharam, certo? Agora nós vamos lá para a próxima página. Nessa página, nós vamos estar trabalhando novamente o calendário, certo? E lá em cima no número 1 diz o seguinte: no calendário a seguir está marcado o dia em que João faz aniversário. Complete o calendário com os dias que estão faltando. Então, no primeiro momento, vocês vão estar completando o calendário, certo? Depois do calendário completo, né, que vocês podem estar utilizando o calendário que vocês têm em casa ou, se não tiver, pedir ajuda para quem está auxiliando vocês aí, para estar olhando um calendário no celular ou na internet e estar completando. O que vocês vão fazer?
Ali abaixo do calendário tem duas questões. A primeira delas diz o seguinte: em que mês João faz aniversário? Então, vocês vão ali em cima no calendário, vão olhar lá bem em cima onde que tem aquela linha bordô e dentro dela está o nome do mês que o João faz aniversário. Vocês vão olhar, vão tentar ler a palavrinha, vão vir aqui embaixo e vão escrever ela aqui dentro. Mas a prof gostaria que vocês tentassem ler ela, certo? Aí, a outra questão diz o seguinte: qual é o mês que vem logo antes do mês de outubro? Nossa, se vocês prestarem atenção, está respondendo a questão anterior, hein? E essa questão vocês vão conseguir responder ela olhando um calendário, tá? A prof vai deixar como um desafio para vocês estarem respondendo e buscando saber qual é o nome desse mês. E agora nós vamos lá embaixo no número 2. No número 2 diz o seguinte: no quadro abaixo estão os nomes de alguns meses junto com o número que indica sua ordem no ano. Escreva os meses que estão faltando. Então, é como a prof falou, vocês vão precisar do auxílio de um calendário para estar fazendo essa atividade. Ou não, se os pais souberem e quiserem auxiliar vocês oralmente, pode ser também. Mas seria mais fácil se tivesse um calendário em mão, porque daí ali vocês podem olhar e estar acompanhando na sequência dos meses bem certinho do ano. Aí vocês podem observar que tem um número, os numerais, né? De 1 até o número 12. Por quê? Porque durante o ano nós temos 12 meses, certo? Então, no número 1, vocês vão botar o primeiro mês do ano, né? Que é janeiro. Aí depois, o número 2 é fevereiro, já está ali. Então, o número 2, vocês não precisam escrever, porque o nomezinho já está ali, certo? E assim vocês vão completar, né? O número 3, o número 4, vão completar todos os nomes dos meses, né? E embaixo, depois que vocês completar, tem uma pergunta. Escreva a data completa do dia de hoje. Então, vocês vão escrever a data que vocês estão realizando essa atividade. A prof não vai passar o dia de hoje porque a prof não sabe se vocês vão estar, qual o dia, né, que vocês vão estar fazendo a atividade. Então, vocês vão olhar aí o dia que é que vocês estão fazendo essa atividade e vão estar preenchendo, certo? Então, meus amores, nessa página, né, que é a página 24, tem um joguinho para vocês estarem montando. Na realidade, não é montando, né? Vocês vão destacar, né, as pecinhas para estar jogando ele lá no material de apoio, certo? No material de apoio vocês vão encontrar na página 5, onde está escrito material de apoio de matemática, da página 24, que é essa que nós estamos vendo. Aí aqui nessa página está ensinando como jogar. Você vai se reunir com um colega ou com uma pessoa, vai recortar uma cartela e decidir quais os números de 1 até os 50 que você vai escrever nela. Não vai dar para escrever todos os numerais de 1 a 50. Você vai escolher alguns para completar a cartela, certo? O interessante é vocês jogarem em mais de 2 pessoas, porque um vai ter que ditar os numerais que vocês vão estar marcando na cartela. Aqui na nossa apostila, né, tá dizendo que a prof é quem vai sortear os números, mas a gente não tem, né, como tá fazendo essa brincadeira juntos. Então, se tiver uma terceira pessoa aí para estar ditando os numerais para vocês, né? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar em dupla, né? Vamos supor, são 5 pessoas ou são 3 pessoas.
um vai ditar os numerais e os outros dois podem estar competindo entre eles, né? Se não tiver 5 pessoas para estar jogando em 2 duplas. E ali na apostila explica, né? Que vai ser sorteado um número. Aí, se ele estiver na cartela, a dupla vai colocar o marcador, que é a bolinha que tem, né, anexo ao material de apoio. Esse joguinho, na realidade, ele é bem parecido com um bingo, né? Que daí uma pessoa, ela vai falando, né? Ou vai colocando os numerais, aí vocês vão marcando se vocês têm ou não. Aí, quando a pessoa falar que o jogo acabou, no final, aquela dupla que tiver marcado mais números na cartela vence o jogo. É um bingo praticamente, né? Aí, depois que vocês jogarem, vocês vão vir aqui na apostila e pede assim, ó, escreva a seguir os números que você marcou, que você e seu colega marcaram na cartela. Aí você vai vir aqui nesse quadro aqui, ó, nesse quadrado grande, e vai colocar os numerais que você e o seu colega que brincou marcaram na cartela de vocês. Podem até dividir, de um ladinho escrever o seu nome e botar os números que você escreveu, e do outro lado colocar o número da pessoa que você jogou e estar escrevendo os numerais que ela colocou na cartela dela aqui na apostila, certo? Então, essa é a atividade de hoje proposta para vocês estarem realizando em casa. A prof espero que vocês façam. Quero fotos, de vocês brincando com esse joguinho que é bem divertido, bem bacana. E por hoje finalizamos aqui na página 24. Até o próximo vídeo para a gente dar continuidade e concluirmos a disciplina de matemática, certo? Qualquer dúvida é só chamar a prof no WhatsApp, né? A prof aguarda a atividade, fotinho de vocês realizando as atividades, né? Principalmente os joguinhos. Em breve a prof vai marcar uma data para estar pegando a apostila de vocês, certo? Beijinhos e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.